Olá pessoal, Deus abençoe a todos, graça e paz. Eu sou o pastor Arlindo Diniz e esse é mais um vídeo do Teologia for You. Estamos aqui para, em mais uma oportunidade, tentar levar até você conhecimento bíblico, teológico, curiosidades bíblicas de forma objetiva, de forma direta, de forma clara, né? E simples, o mais simples possível para que você possa entender. Eu quero trazer hoje para você mais um vídeo para elucidar um texto bíblico em que nós entendemos e muitas vezes usamos de forma equivocada. Fique comigo até o final que você vai descobrir e você vai aprender um pouco mais. Deixa eu te pedir algo antes da gente falar sobre esse texto. Se de repente, ao final desse vídeo, realmente você aprendeu um pouco mais, algo que você não sabia, e você acha que vale o seu like, por favor, não saia do vídeo sem clicar aí no like. Senta o dedo no like. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E um terceiro pedido, compartilhe o vídeo. Faz uma maratona lá pelo canal, aqui pelo canal. E se você gostar de outros vídeos, like e compartilha também, tá bom? Então eu conto com você, faça esse pedido para que você faça o canal crescer, para que você contribui com que o canal fique mais relevante dentro do YouTube e mais pessoas possam também serem abençoadas através do conhecimento das escrituras sagradas, tá bom? Se foi interessante para você, faz o seguinte, não esquece dos outros, faça ser interessante para mais um amigo, faça esse vídeo ser mais interessante para um irmão da igreja, para algum parente seu, por favor. E você que já é inscrito, meu muito obrigado, que Deus te abençoe e ajuda a compartilhar. Vamos em frente? Muito bem, o texto é Mateus, capítulo 18, versículo 20. Quem já não falou isso? Quem já não ouviu alguém falando isso? Mateus 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quem já não citou este versículo? Quem já não ouviu esse versículo, mas você ouviu de forma ou usando de forma equivocada, como eu também já falei e já ouvi centenas de vezes ao longo do nosso ministério. Deixa eu te explicar uma coisa. Primeira coisa, que a gente usa a fim de ser como uma forma de consolo para nós e para os outros. Quando nós estamos num culto em que os irmãos da igreja não vieram, os irmãos negligenciaram o culto, os irmãos negligenciaram a frequência e o culto que era para, digamos, 100 pessoas, só vieram 30. Aí a gente diz, nós estamos aqui em poucos, mas onde estiverem dois ou três, Jesus está no meio. É ou não é? Quando não, aqueles irmãos que se juntaram em grupinho, que fizeram parte de uma rebelião, são rebeldes na realidade, e saíram da igreja formada, estabelecida, e agora estão se reunindo lá na esquina, na casa do fulaninho, na casa da fulaninha. Aí tem meia dúzia de gato pingado, e estão desprezando a igreja do Senhor, e eles ainda abrem a boca para dizer, não precisamos da igreja A, B ou C, dessa igreja do sistema, onde tem dois ou três, Jesus está no meio. Isso é uma falácia, isso é um equívoco, isso é um entendimento errado, e eu quero esclarecer aqui para você no Teologia for You. Muito bem, primeira coisa, deixa eu te dizer, Deus não está atrelado, ou seja, para Deus não vale o critério de quantidade para ele estar presente. Não vale. Porque se assim fosse, o que diríamos daquelas pessoas que estão sozinhas? Jesus não está presente? Se for só ela, tem que ser dois ou três. Se for só um, Jesus não está presente? Deus não estaria presente? E o caso do profeta Elias, por exemplo? Só esse exemplo para você pensar, né? Então essa é a primeira coisa. Deus está sempre presente porque ele é onipresente. Agora, quanto à questão de nós estarmos sozinhos e sentirmos a presença dele ou não é outra coisa. Deus está presente e se manifestar é outra coisa. Mas Deus está presente, por exemplo, até no Hades, até no Hades.
no inferno, como é traduzido, né? Porque o inferno, na realidade, será o inferno final, o lago de fogo e enxofre que ainda não foi inaugurado, mas isso é outra classe, isso é outra aula. Mas muito bem, até no Hades, no lugar dos mortos, no lugar do tormento, de chamas que não se apagam, até lá ele está presente, porque ele é onipresente. Como é que ele está lá presente? Através do seu atributo de justiça. Ali é a justiça de Deus representando, fazendo estar presente neste lugar de sentença, nesse lugar de tormento. Então, muito bem, ele está presente. Não é o fato de serem 2 ou 3 e se estiver só um, ele não vai estar presente. Não, porque tem o nosso culto pessoal a ele. E ele vai receber dependendo do nosso coração, da nossa sinceridade, da nossa adoração. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que você entendesse. A quantidade não é critério para Deus. Segunda coisa, quando nós vamos avaliar um texto ou usá-lo, nós temos que prestar atenção em uma coisa chamada contexto. E existe o contexto histórico. Por que que ele falou aquilo? Qual era o peso desse tipo de palavra? O que que essa fala queria dizer naquela época? Essas palavras queriam dizer o que naquele contexto histórico daquela região? Era uma palavra comum? É um trocadilho? O que é que ele queria dizer naquela época para aquele povo? Qual era a cultura ali inserida naquela região, naquele tempo? Contexto histórico. Mas principalmente temos que olhar para o contexto bíblico. E aí esse vai se dividir pelo menos em duas partes para que você entenda de maneira simples. Primeiro, o contexto bíblico imediato. O que vem antes e o que vem depois, dentro daquele mesmo capítulo, dentro daquele mesmo livro ou carta. Isso é um contexto mais imediato. E existe o contexto panorâmico, o que a Bíblia toda diz a respeito deste texto ou do tema que está sendo tratado. Fui claro até aqui? Até aqui tudo bem? Você entendeu? Então, muito bem. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Jesus está falando de quantidade de pessoas para que o culto seja válido? Jesus está falando que 2 ou 3 pessoas que não concordaram com a igreja A agora podem na sua casa, porque são 2 ou 3, já serem uma igreja? É isso que Jesus está falando? Não. É só a gente fazer uma avaliação simples, rápida, direta, objetiva do contexto. No versículo 15, a partir dali você vai observar o que é que Jesus está falando. Volte um pouco no texto do versículo 20. Volte um pouco que você vai poder observar. O que Jesus está falando é acerca de pecado na igreja, acerca de pecado na congregação. Jesus está falando acerca de disciplina. Então, Mateus 18, 20, 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele está presente, não se trata de culto, não se trata de adoração ou de formação de uma nova igreja. Absolutamente, Jesus está tratando ali de problema congregacional. É isso mesmo, Jesus está tratando ali de disciplina para irmãos rebeldes, pecadores. Aquele irmão que pecou, aquele irmão que fez algo que não deveria fazer. Agora, em contrapartida, tudo isso vai nos trazer o entendimento de quê? De interesse pelo irmão que está errado, de interesse, o tratamento com amor com o irmão que pecou. Você vai observar que Jesus dá vários passos antes de aquele irmão ser tratado como uma pessoa incrédula. Vamos observar isso. Vamos observar isso. Isso nós vemos claramente com o ensino de Jesus, que ele está dando uma autoridade para a igreja, mas não só para excluir. Jesus está dando uma autoridade para tratar. E isso nos remete ao fato, ao caso de restauração, que é muito mais o interesse de Cristo e deve ser o interesse da igreja. Mas muito bem, esse texto aqui está falando de disciplina. Jesus vai dizer, a partir do versículo 15, se um irmão pecar contra você, primeiro, converse com ele sozinho. Fale do pecado dele, confronte o pecado dele.
Mas, porém, se esse irmão não aceitar, você aí leva mais um ou dois com você para falar com esse irmão. 2 ou 3 testemunhas. Uma pessoa ou duas com você, 3. Se esse irmão ainda assim se mostrar irredutível, obstinado e não se arrepender, você leva agora à igreja. Se esse irmão mesmo diante da igreja como um todo, ele não quiser voltar atrás, não se arrepender, ele vai demonstrar que ele não tem mais interesse de ser parte daquele grupo, daquela comunidade, de ser parte daquele corpo. Aí Jesus diz, trate ele como um publicano, trate ele como um gentio, como alguém que não é da fé, como alguém que não é de dentro, como alguém que é de fora. Então são esses passos que Jesus está dando quanto ao tratamento de disciplina. Nesse texto de Mateus 18, 20, Jesus não está falando de quantidade de pessoas para haver um culto. Jesus não está falando de 2 ou 3 pessoas que têm autoridade para formar uma igreja. Não é isso, não se trata disso. Jesus, pelo contrário, está dando autoridade ao corpo junto de tratar assuntos de disciplina dentro da igreja. Ele está dando autoridade para tratar na tentativa de restaurar, em primeiro lugar, ao irmão que está em pecado. É disso que se trata o texto, e não de adoração, de culto ou de uma nova igreja. Eu espero que você tenha me entendido. Esse é o contexto desse texto de Mateus 18, 20. Jesus está deixando claro aqui, querido, um princípio já estabelecido na palavra. Por exemplo, Deuteronômio 19, 15. Como também lá em Hebreus 10, 28. 2 Coríntios 13, 1. Vai falar sobre isso. Ou seja, é a partir de 2 ou 3 testemunhas que toda palavra poderá ser confirmada. Então não se trata, mais uma vez, nem de culto, nem de adoração, não se trata de formação de nova igreja, mas se trata de resolver problema da igreja, problemas que nós como pecadores causamos. Então Jesus está falando de disciplina. Que Deus te abençoe, espero ter sido claro, espero ter contribuído para o seu conhecimento. Se você gostou do vídeo, não esquece, curte, compartilha, não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve e faz esse vídeo rodar. Vamos em frente. Até o próximo Teologia For You. Grande abraço e até lá.